Você sabia que existe um país menor que seu bairro, que não tem capital, não tem exército, não tem cinemas e quase não recebe turistas? Um lugar onde lendas antigas são passadas de boca em boca, onde milionários já perambulavam por ruas em ruínas, e onde a única companhia aérea pode nem aparecer. Este é Nauru, a ilha esquecida no Pacífico, onde a realidade é mais estranha que a ficção. Curioso. Jornada à Terra Esquecida. Uma ilhota à deriva no azul infinito do Oceano Pacífico. Esse é Nauru, apenas 21 quilômetros quadrados. É crua, silenciosa. Seu vizinho mais próximo, Banaba em Kiribati, está a quase 200 milhas de distância. O continente mais próximo é a Austrália, a mais de 1.700 milhas através do Oceano Aberto, sem porto, sem balsa, uma companhia aérea. Geralmente há apenas 1 ou 2 voos por semana de Brisbane, e eles costumam ser cancelados. A costa é cercada por recifes de corais brilhantes que brilham como neon debaixo d'água. No interior, fica mais estranho. Penhascos de um vermelho enferrujado e cicatrizes de fosfato contam a história do que foi tirado e do que nunca voltou. A tradição oral não é algo simples aqui. É tudo. Em um país com pouco mais de 10 mil pessoas e quase nenhum registro histórico escrito, as histórias são o arquivo. Elas são a forma como a sabedoria viaja de avô para neto, como os avisos sobrevivem, como a alegria é lembrada. Mais tarde, vamos falar sobre dinheiro, a loucura, a ascensão meteórica, o governo que um dia possuía torres de escritórios em Manhattan e frotas de carros de luxo. Mas, por enquanto, você está em um dos países menos visitados da Terra. Você acha que consegue lidar com essa solidão? Se sim, deixe um comentário com o número 5 e revelaremos mais informações sobre este lugar para você. E isso é só o começo. Quanto mais fundo formos, mais estranha Nauru se torna. 2. Ilha Gorda, uma cultura de excesso. Em Nauru, o tamanho do corpo não era julgado. Era reverenciado. Era status. Um marcador visível de prosperidade, generosidade e alegria. Homens grandes lideravam comunidades. Figuras robustas eram vistas como saudáveis, atraentes, até mesmo reais. Em uma ilha onde a segurança alimentar nunca poderia ser garantida, estar bem alimentado significava que sua tribo estava indo bem. Esse orgulho acabou se transformando em algo muito mais pesado, literal e metaforicamente. Começou com a mineração de fosfato, o mesmo recurso que um dia fez de Nauru o país mais rico do mundo. Também destruiu suas terras férteis. Quase 80% da ilha foi transformada em uma paisagem industrial. As colheitas não podiam crescer. O solo se erodiu. As fontes de alimentos naturais desapareceram. Então, eles se voltaram para as importações. Navios trouxeram alimentos processados baratos, carnes enlatadas, pão branco, bebidas açucaradas. Fast food se tornou comida diária. O exercício desapareceu. A pesca e a agricultura tradicionais entraram em colapso. A definição cultural de sucesso, uma vez incorporada em corpos grandes e calorosos, foi sequestrada por uma crise de saúde que ninguém viu chegando. Há um pequeno hospital, mas quando as coisas ficam sérias, os pacientes são levados para a Austrália. Se tiverem sorte o suficiente para se qualificar para um visto médico, vamos viajar no tempo para um momento em que Nauru era o país mais rico da Terra e ver como é fácil perder tudo quando o próprio solo é sua mina de ouro. 3. Do paraíso rico ao deserto. Você consegue acreditar que esta pequena ilha do Pacífico uma vez foi chamada de Kuwait do Pacífico? Em um certo momento, Nauru era o país mais rico do mundo por pessoa. Mais do que os Estados Unidos, mais do que nações ricas em petróleo, mais do que qualquer lugar. O segredo: fosfato, um mineral formado ao longo de milhares de anos a partir de excrementos de aves marinhas. Este ouro branco mudou tudo. Nos anos 70, Nauru fez fortuna. A ilha tinha reservas de fosfato tão ricas, tão puras,
que toda a economia explodiu da noite para o dia. Em 1975, o nauruano médio ganhava o equivalente moderno a R$ 76 mil. Isso é 3 vezes o que os americanos ganhavam, e eles gastavam como se nunca fosse acabar. Mansões com pisos de mármore surgiram ao lado de humildes cabanas de praia. Cadillacs e Land Rovers percorriam as estreitas estradas da ilha. Apenas para exibir, o governo comprou arranha-céus em Melbourne, hotéis em Fiji e um musical da Broadway em Nova York. Eles até fretaram voos privados apenas para ir às compras na Austrália. E em apenas 2 décadas, o tesouro secou. Tudo o que resta da Era Dourada são carros abandonados, edifícios em ruínas e uma população enfrentando uma dura realidade. Na década de 90, a nação insular outrora rica estava afundando em dívidas. Então, eles recorreram a medidas desesperadas. Vamos explorar isso juntos. Mas primeiro, leve 5 segundos para se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder nosso novo conteúdo. 4. Quando o paraíso se torna inferno. Nauru já brilhou, com florestas verdes exuberantes, uma comunidade unida, o ar tropical cheio da brisa do oceano, tinha beleza, dinheiro e tempo, mas então a própria coisa que fez Nauru rico se tornou a lâmina que cortou seu futuro. A mineração de fosfato não apenas alimentou a economia, destruiu Nauru de dentro para fora. O que resta hoje são picos de coral irregulares e crateras profundas, como se uma garra gigante tivesse arrastado pela terra. Mais de 80% da ilha está degradada. Fontes de água contaminadas. Resiliência climática frágil. No melhor dos casos, esta é uma ruína ambiental tão severa que até o primeiro-ministro da Austrália, na década de 60, reconheceu publicamente a responsabilidade. As coisas ficaram tão ruins que o governo propôs o impensável: evacuar todos. Eles consideraram realocar toda a população para outra ilha, mas o povo ficou. Eles escolheram suportar a terra que amavam, mesmo que ela não os amasse mais. Foi uma decisão corajosa, mas foi a certa. Para a maioria de nós, a mudança climática parece abstrata. Em Nauru, é real, imediata e aterrorizante. Os níveis do mar estão subindo, os estoques de peixes estão colapsando, as secas duram mais e são mais intensas do que nunca. Não há continente para se refugiar, sem florestas para amortecer tempestades, apenas bordas de coral, poços rasos e uma esperança feroz de que a natureza será gentil. 5. Da riqueza à pobreza. Novamente, no final da década de 80, a riqueza outrora fabulosa de Nauru havia se desmoronado em dívidas. Funcionários do governo não estavam sendo pagos, as quedas de energia eram frequentes, os preços dos alimentos importados dispararam, eles ainda estavam importando carros de luxo e alimentos processados apenas alguns anos antes. Agora, não podiam pagar pelo combustível. Com o dinheiro do fosfato desaparecido, Nauru tentou o setor bancário. Eles se tornaram conhecidos como um paraíso fiscal e um centro de lavagem de dinheiro internacional na década de 90. Eventualmente, a comunidade internacional interveio. Nauru foi colocada na lista negra. Sanções. Congelada. Você conseguiria viver em uma ilha onde a terra não podia cultivar alimentos e o mar poderia levar o que restava. Adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. E foi então que a Austrália fez uma oferta que eles não podiam recusar. Um acordo que mudaria a alma da ilha. 6. Prisão no paraíso. A Austrália veio com uma oferta. Hospede nosso centro de detenção de refugiados offshore e nós pagaremos. Parece inofensivo, mas dentro dessas cercas, tornou-se uma das instalações de refugiados mais criticadas do planeta. Milhares de solicitantes de asilo, a maioria fugindo de conflitos em lugares como Afeganistão, Sri Lanka e Oriente Médio, foram interceptados a caminho da Austrália e desviados para Nauru. Em vez de chegar ao seu país dos sonhos, você é enviado para Nauru, onde condições de vida terríveis e violações de direitos humanos ocorrem diariamente.
As Nações Unidas condenaram isso. Grupos de direitos humanos soaram alarmes. Até médicos que entraram nos campos os descreveram como opressivos. Isso mudou a vida dos nauruanos também. Alguns ilhéus conseguiram empregos como guardas ou funcionários. Outros ressentiram a presença dos campos. A comunidade está dividida. A tensão cresceu. O governo apertou o controle sobre a fala, sobre a mídia, até sobre a internet em 2015. Nauru baniu o Facebook para bloquear conteúdo adulto e impedir que fotos, depoimentos e vídeos vazassem dos campos. A liberdade de expressão tinha um preço, e era alto demais para um governo que mal estava se segurando. Nauru não tinha outra indústria, sem turismo, sem exportações, sem saída. Essa era a economia da sobrevivência. Mas vamos nos afastar da política e da dor e focar nas peculiaridades estranhamente fascinantes da vida cotidiana em Nauru. 7. Ilha Pequena, onde você pode dar a volta em um país em uma tarde. Nauru, a única nação na Terra onde você poderia literalmente dar a volta em toda a sua periferia em um único dia. A ilha tem apenas 21 quilômetros quadrados. Isso é menor que a maioria dos bairros em Los Angeles, enquanto a cidade do Vaticano brilha com religião e Mônaco reluz com riqueza. Nauru permanece escondida, como uma concha meio enterrada no Pacífico. Nauru não tem capital oficial. O que tem é Yaren, um pequeno distrito que funciona como capital. É lar do parlamento, do aeroporto, de escritórios governamentais e embaixadas. Há também uma ferrovia de 4 quilômetros. Um relicário da era dourada do fosfato. Ela já transportou milhões em minerais. Agora, está enferrujada e inutilizada. Um lembrete silencioso do que foi perdido. Não há shoppings, não há cinemas, não há Starbucks. Você compra suas compras em uma única loja administrada pelo governo ou em barracas de esquina e a internet é lenta, a vida noturna, principalmente churrascos em família, karaokê local e um ocasional jogo de vôlei sob luzes improvisadas. Pode parecer libertador, ou solitário, ou ambos. 8. A ilha que poucos verão, mais rara que o Everest. Você já sonhou em explorar um lugar que apenas algumas centenas de pessoas visitam a cada ano? Este é um dos países menos visitados do mundo, em um ano inteiro. Cerca de 200 turistas vêm a Nauru. Só há uma companhia aérea, Nauru Airlines. Apenas alguns voos por semana, principalmente para Brisbane, com raras conexões para Fiji ou Kiribati. Se seu voo atrasar ou for cancelado, você espera dias, sem reservas online fáceis. Visto complicado. Muitos viajantes desistem no meio do processo de aplicação. Você não pode simplesmente reservar um voo e ir. Você precisa de persistência, paciência e sorte. Nauru não tem resorts, sem pacotes turísticos. A maioria das pessoas nem ouviu falar dela, e aqueles que ouviram geralmente não conseguem descobrir como chegar lá. Mas para os raros que conseguem, é como entrar em um clube secreto de exploradores globais. Há uma vibração estranha, quase sagrada em saber que você está caminhando por ruas que mal foram tocadas por forasteiros. 9. O país sem exército, escolhendo a paz em vez do poder. Você consegue imaginar um país sem um único soldado. Nauru não tem exército porque não precisa. Em vez disso, tem um pacto de segurança com a Austrália. Se houver uma ameaça externa, a Austrália é obrigada a defender Nauru. Este acordo existe há décadas, silenciosamente, eficazmente. Enquanto outros países gastam bilhões construindo poder militar, Nauru gasta quase nada e desvia o pouco que tem para educação, saúde e infraestrutura. Há uma força policial local, pequena, unida e baseada na comunidade, e, surpreendentemente, funciona. O crime é baixo, crimes violentos são raros. A maioria dos conflitos é resolvida dentro da comunidade antes de se intensificarem. Para Nauru, não ter um exército não é uma fraqueza. É uma forma de sabedoria. Eles sabiam que não podiam acompanhar os militares globais. Então escolheram diplomacia.
alianças e confiança. Mas isso é sustentável. O que acontece se a ordem global mudar? E se a Austrália mudar de ideia? Essas são perguntas reais, e os locais também as fazem. Mas, por enquanto, nesta ilha tranquila no meio do Pacífico, a paz é mais do que um sonho, é uma escolha diária. 10. Nauru. Você poderia realmente viver aqui. Nauru não é apenas um destino estranho. É um espelho silencioso. Reflete tudo o que não falamos no mundo moderno, sem trânsito, sem pressão, sem barulho, sem glamour, sem turismo, sem correria, um lugar onde você conhece cada rosto, e cada rosto conhece sua história, onde a terra é em sua maior parte inutilizável, mas o oceano é generoso, onde as pessoas sofreram, mas ainda o cumprimentam com gentileza, e quanto ao romance, as mulheres nauruanas são fortes, enraizadas e centradas na família. Elas valorizam a dignidade em vez do brilho e a lealdade em vez do estilo de vida. Se você for respeitoso, humilde e verdadeiro, será bem-vindo, mas se você está procurando uma fantasia, será gentilmente ignorado. Se você está seriamente curioso sobre visitar, ou até mesmo ficar mais tempo, aqui está o que você deve saber. Visto, necessário para a maioria dos estrangeiros. Aplique com bastante antecedência através de canais oficiais do governo. Não é fácil. Saúde limitada para qualquer coisa séria. A evacuação para a Austrália é necessária. Custo de vida surpreendentemente alto para uma ilha tão pequena. A maioria dos produtos é importada. Uma refeição básica pode custar mais do que nos Estados Unidos. Habitação extremamente limitada. Você precisará de contatos locais ou patrocínio. Internet existe, mas é lenta e cara. Empregos para estrangeiros escassos. A maioria é preenchida por locais ou australianos em funções de ajuda. Exploramos 10 fatos incríveis sobre este país incrível. Se você gostou do vídeo sobre Nauru, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no meu canal. Seu apoio é a força motriz que nos ajuda a melhorar continuamente e trazer ainda mais conteúdo envolvente para você. Obrigado. E até o nosso próximo documentário de viagem. Obrigado por se juntar a nós. Deixe um comentário, curta e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos interessantes. Até a próxima.